Você vai aprender algo que vai talvez chocar um pouco você hoje à noite. Talvez você que ainda tenha alguns grilhões da religiosidade em você, talvez você possa até ficar incomodado aí nessa cadeira onde você está, principalmente você que ainda não fez uma aliança com Jesus. Mas deixa o Espírito Santo agir na sua vida, amém? Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu queria que você lesse comigo, abrisse sua Bíblia nesse assunto. Semana passada nós estivemos falando sobre a questão da idolatria e nós falamos, ainda tocamos um pouco sobre que a idolatria, ela nos faz vivermos, a idolatria nos faz sermos cegos espiritualmente. A idolatria não deixa você enxergar o propósito espiritual de Deus. A idolatria não deixa, ela te faz cego, porque o Senhor fala claramente que quando você se devota, quando você se volta para as imagens, você se torna um idólatra. Um idólatra. E, abrindo esse parênteses bem rápido para vocês entenderem o seguinte: a igreja romana diz que não adora imagens. A igreja romana diz que não adora as imagens, e sim que as imagens são apenas um ícone para que se desperte um contato no mundo espiritual com aquele protótipo, para que se desperte, na verdade, a fé, para essa pessoa entrar diante de Deus, para essa pessoa falar com Deus. Por exemplo, existe o ícone, o protótipo da Virgem Maria, em que ela está sendo, e ela é, na verdade, propagada, que ela tem uma autoridade tão quanto Jesus, e que a nossa intercessão deve ser a ela. É mais fácil chegar a Deus por Maria, para depois chegar Jesus e Jesus chegar a Deus. Irmãos, isso é uma banalidade, isso é engano, isso não existe na palavra do Senhor. Eu até respeito você que de repente pode dizer: eu aprendi a vida toda isso, pastor. É difícil isso entrar na minha cabeça. É verdade. É difícil entrar na cabeça, sim, porque isso é um paradigma criado. E paradigmas são quebrados quando nós deixamos o Espírito Santo falar em nosso coração. Vou repetir para você isso. Paradigmas são quebrados quando nós deixamos o Espírito Santo ser o nosso professor. Você sabia que a palavra do Senhor nos fala que depende muito de você para que esses paradigmas sejam quebrados? Por isso ele diz assim: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Está escrito na sua Bíblia, meu amigo. Está escrito na Bíblia católica, na Bíblia dos crentes, está escrito em todas as Bíblias. Não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo. O que as pessoas têm feito muitas vezes por aí? Elas têm endurecido o coração por causa de uma religião. A minha religião é que é a certa. Tem crentes que batem no peito assim: a minha igreja é a igreja certa. A minha igreja, crentes. Eu não estou falando do povo lá fora, estou falando crentes. A minha igreja é a única igreja que salva. Satanás está te enganando quando ele fala no teu coração isso. Quando ele faz um pastor subir num altar e bater no peito e dizer: a nossa igreja aqui é a única igreja que, na verdade, as pessoas podem ser salvas. É mentira do diabo que está usando aquele líder naquele altar. Então, por isso que eu digo para você: quando as pessoas são cegas, e elas vêm, e elas têm uns cegos conduzindo-as, elas vão cair no abismo. Por isso eu digo para você, meu amigo, seja inteligente. Não fica simplesmente porque o fulano disse. Analisa se a palavra está dizendo. E hoje eu vou falar sobre a palavra. Hoje nós vamos falar dentro da palavra as verdades que existem na palavra de Deus, para que você seja livre conforme a verdade da palavra. Então existe essa questão de que se colocam na cabeça das pessoas e vocês ficam sem pensar. E vocês começam a seguir qualquer coisa. Quando eu digo vocês, eu estou falando, me referindo a você que de repente é um devoto da Virgem Maria, a você que é o devoto de repente das imagens. Essa ministração está sendo feita aqui na Igreja da Alegria para que todos os crentes aqui da Igreja da Alegria aprendam essas verdades, passem para suas famílias e ao mesmo tempo você que nos assiste nesse momento possa aprender essas verdades. Pastor, o senhor é o único detentor então dessas verdades? Não, queridos.
eu humildemente quero falar para você aquilo que humildemente eu recebi e aquilo que humildemente nós podemos passar para você aprender um pouco sobre esse assunto. Acho que se você ficar com o coração humilde e se você deixar o Espírito Santo falar ao teu coração, falar ao teu coração, eu sei que ele vai falar. E você vai aprender coisas tremendas nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, o horário que você talvez esteja assistindo depois dessa mensagem, que vai ficar no YouTube. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Na NVI está dizendo assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pode sentar, queridos. Falamos a semana passada a respeito das pessoas que escutam falar sobre a idolatria e elas não despertam para a verdade. Algumas pessoas me procuraram e disseram assim: eu não entendo, pastor. Eu coloquei a ministração, nós assistimos em família, o senhor falando sobre as imagens, e as pessoas parece que não ouviram nada. Para elas não fizeram efeito. Então, para você que de repente está preso ainda às imagens, à idolatria, eu quero dizer assim para você entenda: existe um espírito chamado espírito de Satanás, o espírito da idolatria, que ele não vai deixar você ter um vislumbre da verdade da palavra. A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, de Cristo Jesus, que Ele é a imagem de Deus, conforme 1 Coríntios 4,4. Então, a primeira coisa, quando você não entende, que você escuta essa mensagem, esse tipo de palavra, essas ministrações, diz assim: eu não consigo entender, não entra em mim, meu Deus. Eu não sei se é porque eu vim desse meio, que eu sou devoto de Santa Luzia, de Santa Bárbara, de São Pedro, de São João, da Virgem Maria. Eu não sei porque isso, eu não consigo, pastor, não entra na minha cabeça. Pastor, eu sou sincero. Eu estou sendo franca, eu quero agradar a Deus, eu não quero estar enganado e não quero enganar a outros, eu quero viver da verdade, pastor Roberval, eu quero sim viver a verdade da palavra, mas eu não consigo isso, que fala logo uma coisa de início. O Deus desse século, que é Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para não resplandecer essa luz do Evangelho, e elas continuam presas na idolatria. O que a idolatria faz? Como eu disse para vocês ainda, recapitulando rapidinho, os ídolos deles, a Bíblia diz assim, que são prata, ouro, feito por mãos humanas, tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, nariz, não cheira, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitem som algum da garganta. E o que me chama a atenção no Salmo 115, na nossa Bíblia, e na sua Bíblia católica, o 113, diz assim: tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Como? Tornem-se como? Sem vida. Tornem-se como? Sem luz no entendimento. Então, essa falta de luz que você está tendo, que você não consegue dizer, você não consegue, não entra no meu coração isso, porque Satanás está fazendo isso com você, segue o seu entendimento. Esse espírito da idolatria faz você não enxergar as verdades da palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, pedir a Deus, você precisa com humildade dizer a Deus: Pai, eu não quero te desagradar, arranca esta venda dos meus olhos, eu quero ter olhos espirituais abertos, eu quero ter ouvidos aguçados espiritualmente para entender o que o Senhor fala. E que você não esteja, queridos, enquadrado entre aqueles que um dia há de dizer assim: eu não pensei que era assim. E você esteja perdido eternamente.
Que você um dia possa dizer ao Senhor: Senhor, obrigado, porque um dia eu vi as verdades da palavra. Teu Espírito abriu meus olhos, Teu Espírito abriu os olhos do meu entendimento, porque eu dei lugar ao Espírito Santo. Então, a responsabilidade de sair dessa idolatria hoje é sua. Queridos, você que está aqui presente, a responsabilidade de mim como pastor, a responsabilidade de nós como propagadores do Evangelho de Deus é levar estas verdades para os nossos entes queridos. Hoje você está aqui assentado ouvindo essa palavra. Talvez alguns de vocês possam até pensar assim: mas eu não queria ouvir isso. Essa mensagem não é para mim. Quem disse que não é para você? Como é que você vai pregar, abrir a luz? Aliás, como é que você vai abrir os olhos espirituais de alguém? Como é que Deus vai te usar para você ser porta-voz de Deus, se você não consegue, você não sabe pregar a respeito desse assunto? Talvez alguns de vocês estão deixando seus entes queridos presos à idolatria e acha chato falar nesse assunto com os teus entes queridos. Porque, pastor, quando eu falo é uma confusão, eles não aceitam. Mas fale. Quem convence é o Espírito Santo. Convence o coração daquele que tem humildade para dizer assim: se eu estou errado, eu quero aprender para andar no caminho certo. Como pastor, eu sempre costumo analisar os dois lados. E eu pesquisei o lado da idolatria. Eu ouvi autoridades da igreja romana falando sobre idolatria. Sabe quantos conseguiram me convencer? Nenhum. Claro, pastor, o senhor é crente, o senhor já tem o paradigma formado. De jeito nenhum. Eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que estou disposta a ouvir as verdades. E eu fui analisar e analisei a fundo. Muitas horas sentado analisando fulano, que é autoridade na igreja aqui no Brasil, cicrano, os famosos padres do Brasil. Eu escutei todos eles, quase todos, que não dá tempo a gente escutar, mas pelo menos aqueles que são as autoridades, os homens muito inteligentes. E eu disse: eu quero ouvir, porque se esses caras conseguirem me convencer, eu deixo de ser pastor. E eu vou dar um testemunho na igreja romana: deixei de ser pastor porque os meus olhos espirituais foram abertos quando eu comecei a analisar, investigar a idolatria. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma mensagem das que eu ouvi, por mais que os eloquentes falassem, não me convenceram. Sabe por quê? Porque não é concílio que abre os meus olhos, os concílios lá atrás, que determinaram que era assim que abriram. Não são essas coisas que abrem os meus olhos, que abrem os olhos do povo de Deus. O que abre os olhos do povo de Deus é a palavra. Então eu não sou convencido porque uma igreja, porque um fulano de tal, que é a autoridade máxima da igreja, disse que é assim. Eu não sou convencido nisso. O meu convencimento vem através das verdades da palavra de Deus. E eu não posso me deixar ser enganado pelas mentiras, pela idolatria, e porque um fulano é conhecido e parece que ele é autoridade, eu tenho que segui-lo. Não! Você não tem que me seguir porque é o pastor Roberval, você tem que seguir a verdade da palavra. Enquanto eu falo em linha com a palavra, eu tenho o seu respeito. Sair da palavra, não mereço o seu respeito. E eu quero dizer para você, essa ministração que tem como tema: quem realmente intercede por nós no céu. Essa ministração é para você abrir os seus olhos, é para que possa ser abertos os seus olhos, os olhos de vocês que estão aqui. Cada dia vocês vivam mais persuadidos. Você que está me assistindo agora, você que faz parte da igreja romana, para que você entenda que o único nosso intercessor é Deus. Ah, pastor, nossa igreja também tem isso. O que é reconhecido é Deus. Uma verdade meia, que isso significa uma mentira. Hoje eu vi claramente um dos padres mais respeitados dessa nação dizer assim: nós temos sim que se ajoelhar diante das imagens, nós temos sim que venerar as imagens, nós temos sim que realmente orar aos santos, nós temos sim que nos curvar a eles, oferecer as flores, nós temos sim, que é isso?
Isso é a verdade que liberta. Onde a Bíblia diz isso? E meus amados, eu digo uma coisa para vocês. Se nós nos deixarmos levar pelos olhos da idolatria, os nossos olhos espirituais nunca serão abertos. Se você tem esse conceito no seu coração, eu nasci nessa e morro nessa, cuidado que você pode estar errado. Cuidado que você pode se dar mal. Cuidado que isso é um erro grande. Porque se eu nasci num conceito errado, e meus olhos estavam fechados, e eu segui o conceito errado dos meus pais, e continuo andando nesse conceito errado, com certeza eu vou estar errando igual meus pais. E os meus pais, quando partiram, morreram. De repente, se eles não foram aqueles que estavam com o conceito certo, eu vou para o mesmo lugar para onde meu pai foi. E eu prefiro, sim, seguir o conceito da palavra do Senhor. Estou falando para você que Jesus Cristo, Ele é o único mediador. O que é um mediador intercessor entre Deus e os homens? A Bíblia diz que Jesus Cristo, se você puder, abra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala algo muito forte. Jesus Cristo, Ele é simplesmente isso, a cabeça. Diga bem forte, Jesus é a cabeça do corpo. Então diz em Colossenses 1,18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Então a igreja é o corpo de Cristo, o qual Jesus Cristo, Ele é a cabeça. Essa igreja, ela foi levantada com autoridade. Essa igreja foi levantada com autoridade para ser uma igreja intercessora, enquanto aqui, Jesus Cristo, Ele é o cabeça. Ele não colocou outra senhora para ser o cabeça. Ele disse, eu sou o cabeça, eu sou o intercessor, eu sou aquele que sou o sacerdote eterno de cada um de vocês. Eu sou aquele que intercedo por vocês. Até agora nós estamos olhando para a Bíblia. Diga comigo, até agora eu estou olhando para a Bíblia. Hein? Quem está entendendo? Se Ele é o cabeça, se Ele é o intercessor, Ele não está dando autoridade para outro intercessor no céu. Não estou me referindo à terra, porque existe aquela questão da igreja romana falar que aqui na terra, nós intercedemos aos santos que estão lá, aos santos apóstolos. E eles têm mais moral, em outras palavras, vai chegar perto de Jesus. E existe aquela que é a top, que é a Maria, que tem o maior conceito, e que nós a respeitamos, nós não desrespeitamos ela. Como algumas pessoas, alguns incultos aí têm dito que Maria é isso, que é aquilo outro, dentro da igreja evangélica, desrespeitando. Não existe isso, irmão. Maria é bem-aventurada, uma mulher agraciada, mas ela não é a minha intercessora. O meu intercessor é Jesus. Se você quiser olhar Hebreus 7, 24, você pode olhar na sua Bíblia, está aí escrito. O que está escrito em Hebreus 7, 24? Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Você sabe o que é o sacerdócio permanente? Aquele que intercede. Ele nos fez reis, Ele nos fez sacerdotes. A igreja é uma igreja sacerdotal. Nós estamos aqui, enquanto vivos estamos, nós podemos ser intercessores aqui. Sacerdotes é aquele que se coloca na brecha pelo povo. Mas o nosso sacerdote está à destra do Pai, significa, ele é a autoridade. A destra significa toda a autoridade ele tem nele. E por ele, para ele, são todas as coisas, e a glória dele, ele não dará a ninguém. O poder dele, ele não dará a ninguém. O poder que eu quero falar, aquilo que é 100% dele, ele tem autoridade nos céus, é ele, e acabou a história.
Ah, meu pastorzinho, o senhor ainda não leu lá em Apocalipse, não, né? Que os apóstolos intercederam lá. Não tem nada a ver aquilo lá em Apocalipse com essa questão de dizer que eles estão intercedendo por a gente. Lá em Apocalipse fala que os sacerdotes, aqueles que sofreram, que morreram, sacrificados pelo ministério, pela obra de Deus, eles clamam, dizem assim: o nosso sangue clama. O nosso sangue, como o sangue de Abel clamou. Então ali se refere a isso. É um clamor do sangue, não um clamor que eles estão clamando pelas pessoas. É um erro terrível, irmão. É um desvio realmente das verdades. Então, meus amados, você chegou até aqui, isso deu para você entender que ele é um dos intercessores entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jamais, queridos, houve um respaldo bíblico que os apóstolos são os nossos intercessores. Mas deixa eu dizer uma coisa: nós temos que respeitar a memória de todos aqueles que já morreram, mas não a ponto de fazer imagens, fazer um ícone, um protótipo. Onde a Bíblia diz isso? Pastor, mas o que é que o senhor me fala daquela serpente que foi proibida? O que é que o senhor me fala daquilo lá, dos querubins que foram colocados? O que é que o senhor me fala sobre isso? Calma, que eu não vou te responder nessa mensagem, não. Vou deixar você só com desejo, assim, com água na boca. Na outra eu vou te responder isso. E não tem nada a ver com isso que se pega para defender as imagens, defender esses ícones, defender esses protótipos. Nada a ver. E você fica com água na boca. Se você quiser crescer, a próxima mensagem a gente vai falar sobre isso. Mas nessa eu quero falar simplesmente com o tema, como eu disse, quem realmente intercede por nós no céu. Será que os apóstolos, os santos apóstolos estão intercedendo por nós? Vamos lá. Nós precisamos entender que nós temos que respeitar, sim, temos que respeitar a memória daqueles que já morreram, mas não fazer imagens, fazer ícones, se dobrar a eles, né? E aí, a ideia de que tal e tal santo merece o nosso respeito, e que eles estão intercedendo por nós, e que nós temos que venerar, que nós temos que nos render, cultuarmos a eles, de certa forma. Isso aqui é fora da palavra. Alguma coisa deve estar errada. A ideia da veneração, as imagens, aliás, Deus repugna isso, tal prática. Então eu quero falar para vocês uma coisa que a igreja romana diz que não. Os caras tentam explicar, eles tentam manipular as pessoas, dizendo: nós não adoramos as imagens. É um protótipo, é um ícone. Nós não nos curvamos a elas como um ídolo. Como não, querido? Como não? O que mais a gente vê o povo nessa cegueira por aí, enganados. Deixa eu ler para vocês uma coisa aqui, a prática errada da veneração. Essa prática errada da veneração, ela leva as pessoas, por sua vez, a acreditar que os santos apóstolos estão nos céus, intercedendo por nós, segundo o Concílio de Trento. Isso aqui foi retirado de lá, trecho retirado do site Canção Nova. Olha a narrativa, 1545 a 1563. Em sua 25ª sessão confirmou: os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso, diz a igreja romana, invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Aí eles dizem assim, segundo essa narrativa da 25ª sessão, eles dizem: são os ímpios os que negam, se referindo a gente muitas vezes, são os ímpios os que negam que se devam invocar os santos que já gozam da eterna felicidade no céu. Os que afirmam que eles não oram pelo homem ou pelos homens. Os que declaram que lhes pedir por cada um de nós em particular é idolatria, repugnante à palavra de Deus, e se opõe à honra de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Aí ele cita o 1 Timóteo, como nós lemos ainda agora, 2,5. Eles querem dizer que são ímpios aqueles que negam que
os apóstolos são nossos intercessores também. Aí vai mais, ainda diz aqui, por tudo isso é que a igreja ensina, não está falando a igreja evangélica ensina, está dizendo a igreja romana. Por tudo isso é que a igreja ensina que devemos suplicar a intervenção dos santos. Está isso na Bíblia, querido? Isso não existe na palavra de Deus. Eu quero que você pegue a maior autoridade para dizer que isso está escrito na Bíblia. Ei, eu não vou pelo concílio, eu não respeito de forma alguma a opinião do homem se está fora da palavra. O concílio de Trento não me representa se está fora da palavra. E aí a igreja diz que por tudo isso é que a igreja romana ensina que devemos suplicar a intervenção dos santos. Essa que é forte. Ela diz que devemos suplicar a intervenção dos santos. Essa, e especialmente a de Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessoras. Não substitui a mediação única de Cristo, ao contrário, a reforça. Pois, sem a mediação única e indispensável de Cristo, nenhuma outra intercessão seria ou teria valor, já que todas são feitas através de Jesus Cristo. Por isso, a igreja não teme invocar os santos e suas preces por nós diante de Deus. E por isso também que a igreja recomenda que os pais coloquem nomes de santos em seus filhos, a fim de que tenham desde pequenos um patrono no céu. Sim, pastor, mas a igreja ela reconhece que Jesus é o nosso intercessor. Agorinha, irmãos, é uma coisa assim, eu digo e desfaço o que eu disse. É um paradoxo. Não, nós, o único intercessor é Jesus. Não, mas os apóstolos também intercedem por nós no céu. O nosso único intercessor é Jesus. Mas, olha, pastor, Santa Maria, Mãe de Deus, ela intercede por nós. Onde está na Bíblia isso? E isso, querido, vai despertando no povo uma idolatria terrível, tremenda. Imagine seu filho, você colocou o nome do seu filho, certo? Você colocou esse nome de fulano de tal, do seu filho, porque a fim de que desde pequeno essa criança tenha um patrono no céu. Quem é meu patrono? É Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Eu estou explicando isso tudo a vocês, para que vocês entendam que nós vamos entrar em um assunto muito forte sobre heranças geracionais e maldição através da idolatria. Você só consegue entender que você vai precisar de cancelar, renunciar heranças geracionais de idolatria na sua vida, quando você entender onde nós estávamos metidos. É por isso que eu estou dando essa introdução, já são 3 aulas, para que você, quando a gente entrar nessa questão da renúncia a essas heranças malditas, você tenha força e tenha autoridade de dizer, agora eu sei que eu preciso renunciar a essas coisas. E aí, queridos, nós precisamos entender de onde nós saímos. E se você está preso à idolatria, você precisa entender que você tem que renunciar, tem que correr desse meio. Agora, o que realmente a igreja crê, com base bíblica, e qual é a base de intercessão dos santos? Nós. Qual é a base de nós como intercessores? Toda recomendação de orarmos uns pelos outros enquanto estamos vivos aqui na terra. Oração para cura, oração para libertação, oração para livramentos, oração para livramentos de tribulações, de problemas deste mundo. E aí o Senhor nos fala no livro de Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos entender que isso é enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui. Porque nos céus, queridos, Hebreus, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 27. No céu é isso aqui, ó. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto, ele vai enfrentar o juízo. O homem está vivo, e ele vai morrer, morreu, segue-se o juízo final. Sim, pastor, mas os santos apóstolos, a Bíblia diz que quando o Senhor vai ressuscitar no último dia, todos
eles ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão e eles serão os primeiros a serem o quê? Arrebatados. São os primeiros a irem na frente da igreja. E aí a gente vê o povo falando dessa forma, em que como se os homens, os santos apóstolos já estivessem lá, intercedendo por a gente, e etc, etc, etc. Observe que o Senhor, Ele nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Bíblia, eu estou lendo Bíblia para vocês, eu não estou com conversinha aqui, com enrolação, como muita gente fica, só falando o que eu creio. É a minha opinião, eu não quero saber da sua opinião. Eu quero saber do conselho, porque a opinião das pessoas, todo mundo tem uma opinião a dar, mas é de muitos conselhos que procede a fonte de sabedoria e vida, e conselho é na palavra. Diga comigo bem forte, o conselho está na Bíblia. Então não é aquilo que eu creio, eu penso, eu posso até dar uma opinião como eu penso e tal, mas espera aí, pastor, está coerente com a Bíblia? Está. Então eu abraço o seu conselho. Abraço mesmo. 1 Timóteo 2:1 diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, meus amados, todo nível de oração que o Senhor nos manda fazer uns pelos outros, eu quero dizer para você que é para que oremos enquanto estamos aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra. E tem mais ainda. A gente vê a Bíblia falando em Filipenses capítulo 9, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, se você analisar comigo, do 9 ao versículo 11, o apóstolo diz assim: esta é a minha oração. Veja, o homem estava intercedendo enquanto o homem aqui. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então observe que a oração, observe mesmo que essa oração pelas vidas, é orar uns pelos outros. O próprio apóstolo estava falando aqui, orando uns pelos outros, enquanto estamos nesta terra. Irmãos, depois de irmos ao céu, nós temos outro intercessor, que ainda continua comandando na intercessão pelas pessoas aqui na terra. Ou seja, eu vou para o céu, mas o Senhor continua recebendo quem? A intercessão daqueles que ficam, daqueles que ainda continuam vivos. E aí, meus amados, a gente precisa entender esses detalhes, que o Senhor estava sempre dizendo aqui, essa intercessão enquanto você está vivo aqui. Os apóstolos tinham essa autoridade de interceder enquanto estavam vivos aqui. Vejamos ainda o apóstolo Paulo orando pela igreja de Éfeso, que ele dizia, em Efésios 3, de 15 a 19, ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E ele diz mais ainda: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está dizendo assim: olha, o momento da gente orar uns pelos outros é agora. Paulo estava mostrando isso. Em nenhum lugar da Bíblia Paulo diz: quando eu estiver lá, eu serei o intercessor. Mostra dentro da Bíblia um versículo apenas, eu não quero nem dois, um desses apóstolos dizendo assim: quando eu for para o Pai, junto do Pai, quando eu for para o Senhor, junto do meu Senhor, estaremos intercedendo por vocês. Mostre um versículo. Não tem. Ou seja, essa cegueira é a cegueira que vem da idolatria. Porque se eles não tiverem esse respaldo, como é que eles podem fortalecer a idolatria? Como é que eles podem segurar as pessoas na idolatria? Vocês já estão vendo aí. Hoje é dia 25
de 10 de 2020. Ontem vocês viram aí. A grande notícia que saiu. A grande notícia que saiu aí, as verdades, o que está por trás da autoridade papal e etc, etc, etc. E nós precisamos, amados, ter esse conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade. Nós somos odiados, a igreja verdadeira é odiada. Porque fala a verdade, prega a verdade, ministra a verdade. Mas glória a Deus, porque a nossa recompensa vem do Senhor. E nós não podemos nos entregar a esse erro, você não pode se entregar a esse erro, que existe um intercessor lá em cima intercedendo por você, um dos seus apóstolos, aquilo que você aprendeu, né? Um dos seus patronos no céu. Não, Jesus, Ele é tudo. Diga, Jesus é tudo em minha vida. Tudo sobre orações, desde a época dos apóstolos, é para o presente momento, nunca para o porvir. Todo exemplo na Bíblia que nós vimos sobre intercessões, orar uns pelos outros, não é para o porvir, é para o momento presente. Olha, em nenhum lugar da Bíblia relata que os apóstolos estão no céu orando por você, orando por nós. Em nenhum lugar. Até porque os homens aos homens, aliás, está ordenado a morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Depois eles vão receber o galardão pelo que eles fizeram aqui. Como nós vamos receber o nosso galardão um dia desse. Eu preguei sobre isso. Porque o Senhor nos fala isso. Não está lá intercedendo. Não. A Bíblia diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele vai enfrentar no juízo. Se ele reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, se ele rompeu com a idolatria, se ele fez de Deus o único Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, Pedro, em uma clara referência ao sacerdote do Antigo Testamento, onde os sacerdotes eram intercessores entre Deus e os homens, ele declarou o seguinte, que aos seguidores de Cristo é conferido um sacerdócio. Por quê? Vai para Pedro, 1 de Pedro 2,5, vai lá para você entender. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram levantados para interceder pelo povo. Vocês viram ainda agora que Jesus, ele é o único sacerdote que está intercedendo pelos santos. Está intercedendo pelos santos. Digo, o santo sou eu. Amém? Então, Jesus, ele é esse sacerdote, mas ele nos deu esse sacerdócio também. 1 de Pedro 2,5 diz o seguinte, olha que coisa, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você tem essa revelação, peraí, eu sou um sacerdócio santo, então o poder de intercessão que existe em mim é muito forte. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ele nos fez um sacerdócio real para as nossas intercessões terem força e poder para chegarem diante dele. Eu não preciso da moral de nenhum apóstolo, eu não preciso da moral de Maria, mãe de Jesus, eu não preciso da moral dessas pessoas para chegar diante de Jesus. Não estou falando isso desmerecendo eles, porque alguém já pode dizer, olha que coisa, como pode, olha o que um crente diz a respeito, que desonra aos apóstolos. Queridos, eu não estou desmerecendo nenhum, eu estou dizendo que eu não preciso, porque o Senhor já me disse, olha, a porta da graça está aberta, as cortinas, o véu foi rasgado de alto a baixo, você pode entrar na presença do Santo dos Santos, você pode entrar, porque antigamente na antiga aliança só entrava o sumo sacerdote, e agora Jesus diz, vocês podem entrar como intercessores, vocês são sacerdotes, vocês podem chegar na minha presença, sem culpa, sem condenação, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, e Ele é o mediador, Ele é o único Senhor que nós podemos
podemos chegar diante dele. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens que eu posso chegar na sala do trono e falar com ele a hora que eu quiser. Eu não preciso de forma alguma de nenhum santo, nem fulano, nem ciclano. Eu tenho essas verdades reveladas na palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor nos diz aqui, que Ele claramente deixou dar na sua palavra, isso aqui é micante, é brilhante. Ele diz aqui, olha, para serem sacerdócio santos. Meus amados, quero terminar chamando a sua atenção no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ei, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluo dizendo para você, meus amados, nós não estamos aqui para defender a religião. Quem sou eu? Jesus não precisa de advogado, não. Pelo contrário, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. Nós precisamos apenas mostrar a verdade da palavra. São essas verdades da palavra que faz a diferença. Você sai da idolatria, você sai da cegueira, se você quiser. Você que me assiste nesse momento, pode ficar com raiva de mim, se quiser. Mas também, se você quiser ter um coração trabalhado no Espírito Santo, você vai dizer assim: Senhor, eu não gostei muito do que esse pastor Roberval disse, mas fala comigo, escuta de novo essa ministração, fala comigo, escuta de novo essa ministração, e os teus olhos espirituais vão ser abertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém, gente? Apocalipse 1:6 diz assim, diz que somos um reino de sacerdotes de Deus, seu Pai. Eu quero que você abra isso. Não, você não pode perder o que está escrito aqui em Apocalipse 1:6, para deixar claro para você que o único intercessor é Jesus, e que você é sacerdote para entrar na presença dele, na hora que você quiser, sem depender de ninguém, só você e Jesus, porque o sangue de Jesus te aproximou. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, um filho tem direito ou não tem direito de chegar na presença de um pai e falar com ele na hora que quiser? Fala a verdade, tem ou não tem? Raciocina, pelo amor de Deus, raciocina comigo. Um filho tem autoridade para chegar: pai, eu vim aqui, pai, eu quero isso. Vai lá na geladeira, abre a porta da geladeira, tira lá tudo que quer, come, vai, senta na mesa, deixa tudo sujo, ainda vai embora e diz: alguém limpa. Porque o filho tem direito. É ou não é? O filho, ele é autoridade. Meu filho é a extensão da minha autoridade em tudo que eu tenho. Meus filhos são autoridade em tudo que eu tenho. Eles são herdeiros de tudo que eu tenho. Não tenho muito, mas tenho um bocadinho. Agora deixa eu te falar uma coisa. Abre os teus olhos, irmão. João capítulo 1, versículo 12 nos dá a resposta para essa moral que você tem para chegar na casa de papai e dizer: eu vim falar contigo, papai, eu estou precisando disso e disso. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Agora, pelo amor de Deus, raciocina comigo. Tu és filho. Como é que tu vai pedir a fulano, ciclano, ao embaixador, ao representante, a não sei quem, para você chegar? Olha, pede a pai, eu preciso disso. E pede a fulano, fulano, pede a pai, tu tem mais moral do que eu, pede a pai. Que conversa é essa, rapaz? Jesus está dizendo: você é filho, tem autoridade, chega diante de mim, com toda ele diz, mas com ousadia. E peça para que a sua alegria seja completa. É assim que a Bíblia diz: peça, 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 para que a sua alegria seja completa. Aleluia! Aleluia! Eu não preciso de um outro intercessor a não ser o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está claro? Você é filho, tem direito de chegar com muita moral diante dele.
Você não precisa de nenhum intermediador, a não ser Jesus. Ele é o próprio Senhor. Filho, cheguei, pai. Opa, vamos lá, vamos conversa. E aí olha o que diz para encerrar, porque senão a gente vai continuar isso aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim. Olha o que diz. Olha o que Apocalipse 1,6 diz que nós somos. Um reino de sacerdotes de Deus. Seu Pai. Um reino de sacerdotes, plural, de Deus. Seu Pai. Assim como mediador, Jesus não está sozinho. Assim como mediador, Jesus não está sozinho. Sabe o que a igreja romana diz? Olha aí. Ele não está sozinho, os santos apóstolos estão juntos. Não, aqui se refere, é você, a mim, a igreja, enquanto está na terra intercedendo, porque ele fala para todos nós sermos intercessores. E ele diz assim como mediador, Jesus não está sozinho. Ele é o cabeça da igreja que ora, que busca, que fala e vai. Isso está claro ou não está, pessoal? Pelo amor de Deus, que distorção da palavra é essa, meu querido? Você que está cego pela idolatria, você que defende esse seu salário, sabe, sacerdotal, vamos com a verdade. O Senhor é aquele que nos supre. Larga tudo que é erro, larga tudo que é errado e passa para o lado certo. Não fica preso a um celibato, não fica preso a um sacerdócio em que tu é sustentado por esse sacerdócio para manter as pessoas na mentira. Nós precisamos falar a verdade, igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo precisa saber disso. O povo precisa sair desse engano. Aleluia! Glória a Deus! E o versículo diz, assim diz que somos um reino de sacerdotes de Deus, seu Pai. Assim como mediador, Jesus não está sozinho, Ele é o cabeça da igreja, na qual todos os membros podem, a igreja, todos os membros podem interceder uns pelos outros, através dEle. Você tem esse poder de ser um intercessor nesta terra, enquanto vivo estará aqui intercedendo, representando o Senhor, sendo representante do Senhor aqui nesta terra. Que Deus abençoe a sua vida e que os seus olhos espirituais sejam abertos para glorificar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia!